A história de Jeremias começa num período turbulento, sabe, daqueles que a gente sente que tudo está desmoronando? Era assim no reino de Judá. O povo, que antes era exemplo de fé e justiça, tinha se perdido na idolatria e na injustiça. Em meio a essa bagunça, Deus, com toda a sua bondade, escolheu um jovem sacerdote chamado Jeremias para ser a sua voz, um profeta em meio ao caos. Não era uma tarefa fácil. Jeremias sabia que ia ter que enfrentar muita gente poderosa, mas quando Deus chama, não tem como negar. E Jeremias era um cara sensível, sabe? Daqueles que se importam com o próximo. Ele amava o seu povo e sofria junto com eles, vendo o quanto se afastavam de Deus. Mas ele foi corajoso e aceitou o desafio. Ele sabia que a mensagem de Deus precisava ser ouvida, por mais difícil que fosse. O chamado de Jeremias veio num momento crucial. A Assíria, que tinha conquistado o reino do norte, estava perdendo força. Enquanto isso, a Babilônia, liderada pelo rei Nabucodonosor, crescia como uma ameaça para Judá. Em meio a essa instabilidade política, sabe como é, né? O povo de Judá se afastou ainda mais de Deus, buscando segurança em ídolos e falsas promessas. Jeremias foi chamado para ser como um farol na neblina, para iluminar o caminho de volta para Deus. A mensagem dele era direta: arrependam-se dos seus pecados e voltem para Deus, ou vão enfrentar as consequências. Essa mensagem, acredite, ecoa até hoje, nos desafiando a encarar os nossos erros e buscar a Deus de coração. Ser profeta em tempos difíceis nunca é fácil, né? E Jeremias logo percebeu isso. Anunciar a ira de Deus era um fardo pesado. O povo de Judá não queria ouvir suas palavras de advertência. Eles preferiam um evangelho fácil, que falasse só de coisas boas, em vez de arrependimento e obediência. Era mais fácil culpar o mensageiro. Até os líderes religiosos, os sacerdotes e os falsos profetas se voltaram contra Jeremias. Eles o chamaram de louco, blasfemador, traidor, fizeram de tudo para desacreditá-lo. Jeremias foi perseguido, preso e quase morreu nas mãos deles. Mas ele se manteve firme. Ele sabia que aquela era a voz de Deus, e não a sua própria. A mensagem de Jeremias era clara. O povo precisava se arrepender de verdade. Ele alertou que os sacrifícios e rituais não valiam nada se o coração estivesse longe de Deus. Ele denunciou a hipocrisia daqueles que diziam servir a Deus, mas cujas vidas eram cheias de injustiças. Jeremias não teve medo de falar sobre a gravidade do pecado. Ele lembrou a todos que Deus era justo e santo, e que não toleraria a rebeldia para sempre. Se não houvesse arrependimento, o julgamento seria inevitável. Invasão, destruição e exílio. O povo de Judá tinha se afastado completamente dos caminhos de Deus. A idolatria tinha se enraizado no coração deles, adorando deuses estrangeiros e praticando rituais pagãos. A adoração a Baal, com suas promessas de riqueza e prazeres, tinha seduzido muita gente. Era como se tivessem trocado o certo pelo duvidoso. A injustiça social corria solta. Os ricos oprimiam os pobres. Os poderosos exploravam os fracos. Era uma verdadeira panela de pressão prestes a explodir. Tinha corrupção em todo lugar, dos tribunais até o comércio. Parecia que ninguém mais tinha valores. Jeremias, então, expôs a realidade daquela gente. Ele os comparou a uma pessoa que trai a pessoa amada, que troca o amor verdadeiro por aventuras passageiras. Ele os chamou de filhos rebeldes que tinham virado as costas para a justiça e abraçado a maldade. O profeta lamentou a cegueira espiritual do povo. Eles estavam tão acostumados com o pecado que não conseguiam mais diferenciar o certo do errado. Seus corações estavam endurecidos, suas mentes confusas e seus ouvidos fechados para a voz de Deus. Era como se tivessem se fechado para o que realmente importava.
Jeremias não estava ali só para apontar os erros. Ele também trouxe um aviso da pesada. Deus usaria o Império Babilônico para punir Judá. Jerusalém, a cidade sagrada, seria sitiada, conquistada e destruída. O povo seria levado como prisioneiro para a Babilônia, onde viveria 70 anos em exílio. Imaginem só, uma vida inteira longe de casa. Muitos receberam essa profecia com deboche. Afinal, quem acreditaria que Deus permitiria que algo assim acontecesse com o seu povo escolhido? Eles confiavam na força das muralhas, na esperteza dos líderes e na santidade do templo. Era como se achassem que nada poderia atingi-los. Mas Jeremias se manteve firme na sua missão, alertando sobre a justiça e o poder de Deus. Ele implorou para que o povo se arrependesse enquanto havia tempo. Só que, mais uma vez, seus apelos foram ignorados. Mas é importante lembrar: o julgamento anunciado por Jeremias não era um ato de vingança, era um ato de amor, daqueles que a gente faz para colocar a pessoa amada de volta no caminho certo. Deus, em sua infinita misericórdia, disciplinaria seu povo para que eles pudessem se arrepender e voltar para Ele. O exílio seria um período de purificação, de reflexão, para que o povo de Judá se lembrasse de Deus e voltasse para Ele de todo o coração. Era a chance de recomeçar e reconstruir tudo o que havia sido destruído. Então, meus amigos, Deus se utiliza da Babilônia e seu poderoso exército como um instrumento de justiça contra um povo que se entregou à idolatria e à infidelidade. A Babilônia conquista tudo e leva o povo para o exílio como uma consequência divina. Mas essa não é a palavra final de Deus. No futuro, a própria Babilônia também será julgada por seus atos. E algo ainda mais surpreendente vai acontecer. Nabucodonosor, o rei imponente da Babilônia, passará por uma transformação profunda. Deus, em sua imensa sabedoria e misericórdia, vai usar de eventos extraordinários para tocar o coração de Nabucodonosor, fazendo com que ele reconheça o poder do Deus verdadeiro. Fiquem ligados, pois essa história incrível é tema do nosso próximo vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de compartilhar e seguir nosso canal para mais histórias fascinantes da Bíblia e seus ensinamentos preciosos. Até a próxima!